Houve um tempo em que as empresas faziam os mesmos produtos e mantinham os mesmos processos por muitos e muitos anos. Os consumidores não reclamavam, os funcionários também não, pois era normal. E os concorrentes faziam a mesma coisa, então ficava elas por elas. Mas de uns 20 anos para cá as coisas mudaram muito e uma palavra se tornou obrigatória nas empresas bem-sucedidas: a inovação. Isso porque a inovação abrange a empresa toda: marketing comercial, produção, recursos humanos, administração, tudo. Enfim, quando a empresa é inovadora, ninguém fica parado. Bom, mas por que eu estou falando de inovação se eu abrir o programa dizendo que o nosso assunto hoje será liderança? Você já deve estar pensando isso. Pois bem, a razão é que está por trás aí de uma empresa inovadora, que ousa, que trabalha hoje pensando no futuro. Esta empresa certamente tem nos seus bastidores um líder, um grande líder. Ao longo da conversa com o especialista Oscar Motomura, vamos falar dos desafios mais importantes dos líderes e inovar sempre é um deles. Também vamos falar de gestão de pessoas, de estratégia, serão vários temas. Assuntos todos eles importantíssimos para quem é dono de um negócio ou de vários e também importante para quem trabalha como assalariado, mas que tem uma carreira para cuidar e também para quem é um autônomo. Fique ligado aqui no Mesa de Negócios, que hoje tem a participação de um dos maiores especialistas brasileiros em liderança, o Oscar Motomura. Nós também convidamos 3 empresários: a Ângela Alvarenga, sócia-diretora da Montreal Informática, o Antônio Vidigal, sócio-diretor da Express Softwares, e o Saulo Frois, que é sócio-diretor do grupo Locamic. Muito obrigada a todos pela presença. Eu começo perguntando para o Oscar sobre o Dunga e esse papel que ele representou nos últimos meses, sendo o principal assunto de muitos brasileiros. O que nós vimos na sexta-feira passada, Motomura, a derrota da seleção brasileira para a Holanda, gerou uma série de comentários, mas o principal deles não foi nem falar das falhas dos jogadores, mas centrar no desempenho da liderança, aí marcada pelo trabalho do Dunga, né, que obviamente teve assessores, teve ajudantes e colaboradores, mas centrado na figura dele. Afinal de contas, qual é o papel do líder no resultado de uma equipe? Eu acho que a influência de um líder, ela se vê através de vários papéis. Acho que seria a primeira coisa interessante para a gente colocar na mesa, né? Mas pensando exatamente naquele jogo, né, daquela sexta-feira, né, eu destacaria 2 coisas, né? Uma é a estratégia. Então, no meio tempo, foi um duelo entre estrategistas, o técnico holandês e o técnico brasileiro. Tivemos um excelente primeiro tempo. Se o técnico, no meio do tempo, disse: estamos indo bem, mantenha o jogo, ele errou como estrategista. Porque ele tinha que imaginar que o técnico holandês iria mudar a estratégia em função do mau primeiro tempo. Teria que imaginar quais as mudanças que ele faria e fazer uma mudança de jogo para neutralizar as mudanças que os holandeses fariam. O papel do estrategista, o líder como estrategista. O segundo ponto é que um líder precisa se manter sereno o tempo todo. É nas horas mais difíceis que o líder não pode perder a sua serenidade. E foi o que aconteceu com o Dunga. Ele perdeu a serenidade. E eu costumo dizer que o líder é fundamental nas horas em que todos estão perdendo a serenidade. Esse é o momento que o líder não pode perder. É como você está num prédio em fogo. Se o líder fica apavorado, ele não vai conseguir tirar as pessoas do prédio. Então, eu destacaria 2 coisas, né, nesse sentido: o estrategista e o líder como alguém que assegura essa serenidade fundamental para que toda a equipe consiga estar em seu melhor estado. E o papel do líder que estimula, que cria oportunidades, que enxerga talentos, que valoriza talentos. Você enxergou isso no Dunga? Eu acho que sim, num certo sentido. Mas, por outro lado, o líder também tem que lidar com pessoas difíceis. Posso ter talentos excepcionais que você precisa de muito traquejo para lidar com a diversidade que uma equipe pode apresentar. E se eu quero um time muito homogêneo, provavelmente eu vou tirar alguns extremos que poderão ser fundamentais para a hora H. Que foi o que ele fez quando supervalorizou a disciplina como uma característica importantíssima para manter a coesão do grupo, na sua opinião? Existem 2 coisas separadas. Uma é a disciplina.
para cada trabalho nós precisamos uma certa dose de disciplina, mas que também não pode tirar a liberdade das pessoas serem quem são. Não pode engessar as pessoas. Não pode engessar. Ou fazer com que as pessoas sejam iguais através da disciplina. Esse é um erro crasso que algumas organizações podem incorrer, alguns líderes podem incorrer. E, por outro lado, essa ideia dos talentos é um talento especial na detecção de talentos. E, às vezes, as pessoas podem falhar aí, ou não conseguir olhar uma pessoa excepcional e não conseguir sentir todo o potencial que tem. É desejável que o líder faça isso. Sim, sem dúvida. Mas também o líder não pode ser uma super pessoa. Se ele não tem esse talento, ele tem que trazer pessoas que tenham esse talento que lhe falta. Agora, no momento em que ele quer fazer tudo, provavelmente ele vai falhar em algumas coisas. Nesse sentido, o líder que se vê como o onipotente pode falhar por não montar a equipe ao seu redor, que como equipe consegue liderar situações bastante complexas de forma eficaz. Quer dizer, mesmo sabendo que determinadas pessoas são talentosas, capazes e importantes para o grupo, eu vejo muitos líderes, muitos gestores preterirem essas pessoas porque sabem que elas vão dar muito trabalho, foi o que você disse. Mas o que você está querendo nos alertar, então, é que a diversidade ela é fundamental, não dá para abrir mão dela? E aí você colocou muito bem no início do programa sobre a importância da inovação. Então, grupos onde haja diversidade tendem a ser mais criativos. Agora, só que lidar com grupos onde haja muita diversidade é mais complexo, se torna mais complexo e mais desafiador. Nesse sentido, o líder tem que ser, antes de mais nada, uma pessoa que consiga lidar com todas essas diferenças harmonicamente. Mas é normal o líder se cansar desse papel de ter que coordenar tudo isso, Oscar? Tem isso. E algumas organizações declinam porque líderes extremamente talentosos também ficam estressados e cansados. E esse é um cuidado que nós devemos ter. Não é só uma questão de conjunto de competências. O líder tem que também estar muito bem, em seu melhor estado, para conseguir fazer com que a equipe esteja o tempo todo em seu melhor estado. Eu já quero deixar os nossos 3 empresários e gestores ali antenados, porque eu vou abrir o próximo bloco com perguntas para vocês. Mas antes, para a gente encerrar, eu tenho mais um minutinho nesse primeiro bloco, Oscar. O que você mais ouve como reclamação dos empresários nessa questão do seu papel de liderança? É não dar conta de alguma etapa, é não enxergar toda a complexidade do seu papel? O que mais incomoda os empresários que você ouve aí de norte a sul do Brasil? O que eu tenho visto não como reclamação, mas como uma armadilha na qual estão presas, mas que às vezes não percebem. Há muitos líderes estressados, com a quantidade enorme de demandas, uma quantidade enorme de problemas, uma quantidade enorme de desafios. O estresse impede, por exemplo, que eles prestem atenção, às vezes, nas coisas mais importantes? Com certeza. E pode levar a certa superficialidade no tratamento de algumas questões que deveriam merecer enorme atenção. E qual que é o alerta? O alerta é que tem que se montar uma equipe muito adequada ao redor e, principalmente, nós precisamos, no momento de grandes mudanças, líderes livres para poder lidar com as questões novas que estão surgindo, porque senão elas estão presas em questões operacionais e questões talvez não prioritárias e não têm tempo para inovar, não tem tempo para construir o futuro da organização. Para investigar, para acompanhar tendências, né? Isso. Ok, preparem sua pergunta aí para nós abrirmos o próximo bloco com ela, porque você vai ser sabatinado por 3 gestores que, olha, vivem isso e daí tudo que nós falamos, só que na vida real. E a gente vai descobrir se eles dão conta de fazer esse equilíbrio aí que o Oscar Motomura está propondo. Esta conversa sobre o papel e estilo dos líderes dentro das organizações vai continuar no próximo bloco.